Oi, Paula. Oi, Leoni. Opa, já chegou a nossa convidada. Oi, Fraia, Ju, Fabi. Oi, Fá. Oi, Tá me ouvindo bem? tô ouvindo. E você tá me ouvindo? Tô ouvindo super bem. Por que tá meio baixo aqui hoje? Deixa eu fazer assim, acho. Melhorou, mas ainda tá meio baixo. Eu acho que a gente podia aproveitar e tentar chamar a Nadi, que eu não sei se ela já não tá no intervalo ali do centro cirúrgico, ela consegue dar um oizinho pra gente. Tu consegue chamar ela? Porque eu não posso mexer. Eu acho que se eu mexer no celular, cai a live. Pera aí, deixa eu ver aqui se eu... É que como tu me convidou, não fui eu que chamei. Deixa eu ver como é que a gente faz isso aqui. Tentar aqui. Ah, a gente pode tentar só mandar um aviãozinho pra ela, ver se funciona. Pode ser, porque Mas não eu tá acho que aparecendo aqui. Não tá mas eu aparecendo acho pra que mim a opção. Ó, a Nadi entrou. Vamos... Opa! Ah, Vamos pedir pra ela chamar a gente. não, pronto, eu já chamei ela. Ah, já Ela já vai chamou? entrar. Ô, Aham. Oba! Oi, Oi, Amada! tudo Tudo bem? bom? Estamos Ai, felizes você... que deu certo. Acabei de chegar, acabei de entrar em casa. Então, Ai, vou tô começar tô então super emocionada. Super emocionada e feliz no dia do médico fazer essa live aí com as com minhas as lindas. poderosas. Aham. Ai, ai. Então, gente, eu vou falar para vocês. Essas são duas amigonas minhas do coração mesmo, pessoas com quem eu convivi vários anos. Elas fizeram a especialização delas no meu hospital. Amo de paixão, mas são minhas amigas mesmo, assim, de tipo de dormir na. Na verdade, eu morei com a Nadi. E eu que Morei com a juntei as Nadi duas. Sim. e nossa, além do carinho que eu tenho, que eu amo de paixão, as duas, elas são pessoas maravilhosas, elas são eficientíssimas. Ó, a Fraia aí. A Fraia vai fazer live comigo, Iver. Olha que legal. Oi, Lembra Fraia. da Fraia? Clara, Pois Fraia. é, Quem não lembra da Fraia? A Fraia cuidou muito de nós lá na ortopedia. Amo de pois paixão. é. O Não sei cabelo se tu vermelho sabe, mais lindo do Brasil. não sei se tu sabe, eu fiz um high pack na Fraia. Ah, acho que foi logo depois que eu saí da residência, né? Uhum. Eu fiquei É, acompanhando pelas redes e mandando beijo sempre pra ela. pois é. Então, então além do carinho que eu tenho, muito especial por elas e pela admiração pelas profissionais maravilhosas, não poderia deixar de falar da admiração que eu tenho. Hoje, no Dia do Médico, eu falar sobre isso, porque eu acho que eu já falei um pouquinho na minha live, alguma delas, sobre a cirurgia ser um departamento bem machista. E aí eu vou dizer, se tem algum lugar na medicina que é mais machista que a cirurgia, na orto. E É aí verdade. e as meninas passaram poucas e boas por causa disso, e eu admiro demais por ter enfrentado de frente mesmo. A Ívia foi a primeira residente mulher de ortopedia do nosso hospital, que é referência de ortopedia também. E olha, ela teve que entrar com o pé na porta, literalmente, para conseguir, porque não foi fácil. E eu Ah, admiro me deu demais. muito colo e enxugou muito minhas lágrimas, né, Paty? Todo Eu, mundo. eu admiro demais e fica aqui a mensagem de que as mulheres podem tanto quanto, mas uma coisa eu acho que é bem verdade. Às vezes a gente tem que fazer o dobro para receber o mesmo O mínimo. reconhecimento. É, Mas a exato. gente faz. E Fazemos, acho não que é tem isso. jeito. Fazemos, não tem jeito. Então, já fiz assim.
eu vou dar meus recados e eu deixo vocês se apresentarem. Eu até nem sei se vocês não conversei pessoalmente, faz tempo que a gente não conversa pessoalmente, eu estou fazendo essas lives também. Então, eu comecei até falando sobre as mulheres, porque as meninas também têm um programa de live que chama Ortopedia por Elas, e elas fazem também na segunda-feira, por isso que eu coloquei elas hoje. Na verdade, a gente está unindo as minhas lives com as lives delas, e vamos unir o assunto também. E as minhas lives eu estou fazendo 21 dias, meninas, de lives diárias. Comecei dia 11, a gente vai até dia 31 diariamente. Depois eu vou continuar as lives, inclusive para avisar o povo aí, para não ficar triste, não ficar chateado. Depois eu vou continuar, só não vai ser todo dia. Estou resolvendo ainda como que eu vou fazer. Além disso, eu sempre peço para o pessoal aí que souber de algum interessado, mandar o aviãozinho aí antes das meninas começarem a falar. O aviãozinho de papel ali que tem no cantinho. Encaminha essa live, às vezes vocês têm algum conhecido. A gente vai falar de tumores ósseos, de metástases ósseas e dos sintomas de efeitos colaterais da quimio e da rádio que afetam osso, músculo. Então, se vocês tiverem algum conhecido que estiver passando por isso, ou familiar, manda ali a live, aperta o aviãozinho ali e manda para quem vocês acham que vai se beneficiar da informação. Então, agora vou pedir para as meninas se apresentarem melhor. Por favor, quem quer começar? Posso começar. Então, pessoal, boa noite todo mundo. O meu nome é Ívia, como a Patrícia já falou, né? Eu sou médica ortopedista, fui a primeira ortopedista mulher ali do Hospital Santo Antônio. Tenho muito orgulho disso, né? Que depois disso a gente abriu portas para várias outras. E é isso que a Paty falou, né? A questão da mulher é um pouco mistificada. Até nos dias de hoje, né, o pessoal, a gente ainda escuta muito, eu e a Nadiane, que não estão acostumados com mulher na ortopedia, como que a gente conseguiu. Nos dias de hoje ainda tem algum preconceito. Hoje em dia, a gente, tipo, eu no local onde eu tô, já não sofro mais tanto, mas no começo é sempre um pouquinho mais difícil. A Nádia, eu acho que também foi super bem recebida no serviço dela, e super respeitada agora também. Mas o começo é sempre um pouquinho complicado, né? Então, eu sou ortopedista, a minha subespecialidade é a cirurgia da mão. Atualmente, eu trabalho em Lages, aqui em Santa Catarina mesmo, na Serra. Eu vi que alguém aí perguntou os nossos Instagrams, a Nádia falou dela, eu vou falar o meu é iviaortopedia.mão. No meu Instagram, eu faço o que a Patrícia também está fazendo. Eu tento trazer informações de ortopedia, no geral, e da cirurgia da mão, de uma forma preventiva, né? Para a gente tentar prevenir as doenças ortopédicas. Eu acredito, diferente do que muita gente acha, que o ortopedista está esperando aquele paciente quebrado para tratar. Não vou mentir, a gente gosta bastante do paciente quebrado para operar, né, Nádia? Também não vou ser tão mentirosa assim, mas eu acredito muito que saúde e que medicina é prevenção e educação. Porque se a gente sabe, se a gente conhece, a gente consegue prevenir e com isso ter mais saúde, evitar a doença, e não vai faltar paciente por conta disso, né? Porque o paciente ele pode te procurar para saber como prevenir, para saber como se cuidar, para ter uma qualidade de vida melhor. Então eu acredito muito na medicina preventiva, na medicina de educação de saúde, né? E um pouquinho que a Paty falou do nosso projeto, né, que é Ortopedia por Elas, que é eu e a doutora Nadiane. A gente faz essas lives nas segundas-feiras, a cada 15 dias. E a nossa ideia é desmistificar um pouquinho a ortopedia, principalmente numa visão feminina, porque as pessoas têm alguns ainda têm um pouco de preconceito, e algumas pessoas têm muita curiosidade de como é o dia a dia, o nosso dia a dia como mulher na ortopedia. Mas a nossa ideia é trazer uma ortopedia de uma maneira leve, descontraída, também com essa questão da prevenção de doenças e das próprias patologias em si, as dúvidas do dia a dia que o paciente tem, né?
Eu gosto de uma frase que a Nadi sempre fala, que é descomplicar a ortopedia. A gente está ali para descomplicar os nomes difíceis. A ortopedia tem muito nome difícil, muito epônimo, e a gente está ali para fazer a ortopedia do dia a dia. Porque a ortopedia, ao contrário também do que todo mundo pensa que é só fratura, né? Ela está no nosso dia a dia, inclusive dentro da oncologia, que é o que a gente veio conversar hoje. Passo a bola para a Nádia. Olá, eu sou a Nadiane, sou ortopedista também. Fiz ortopedia lá em Blumenau, no mesmo local que a Ívia, foi onde eu conheci a Paty também. E hoje eu trabalho com ortopedia infantil e também trabalho com trauma adulto. Trabalho aqui em Criciúma, no sul de Santa Catarina, trabalho em Tubarão, em Araranguá e Uruçanga. Faço bastante locais aqui. Então, meu dia a dia é basicamente trauma de adulto e ortopedia infantil. Também comecei a fazer meu Instagram lá no comecinho da pandemia, meio contra a vontade, depois gostei. E também nessa intenção, assim, o que eu vejo muito é que os pacientes sabem muito pouco das coisas. E o Instagram é uma maneira mais informal da gente explicar para eles o que é aquilo, quais são as formas de fazer. E o paciente informado é muito bom, porque a gente sabe que, infelizmente, gente ruim tem em todo lugar. Então, quanto mais o paciente estiver informado daquilo, mais ele vai saber cobrar e melhor ele vai saber escolher o médico que vai atender ele. Então, foi esse mais o intuito, assim, de começar a fazer o meu Instagram, as minhas lives e os meus vídeos, para mesmo explicar para a população e deixar todo mundo bem informado. Demais ali do nosso projeto, acho que a Ívia já falou. E hoje a gente está unindo aqui duas especialidades que ao mesmo tempo meio que distantes, tão próximas, né? Que é a oncologia e a ortopedia. Eu tenho uma ligação bastante grande com o pessoal da oncologia pediátrica, porque a gente acaba trabalhando bastante junto, assim. Então, acho que vai ser bem legal. Antes de começar, só eu acho que eu me empolguei e não acabei me apresentando, né? E aí eu vi que tem um monte de público de vocês aí. Então, meu nome é Patrícia Câmara, eu sou cirurgiã oncológica. Eu continuo aqui em Blumenau, né? Onde as meninas fizeram a especialização delas. E já quero fazer a propaganda da minha live de amanhã, antes de a gente começar realmente a falar sobre o assunto. Porque a minha live de amanhã vai ser muito especial. A minha live de amanhã vai ser com a Isabel. A Isabel é diretora geral do nosso hospital, do nosso NACOM. E ela teve câncer também. E foi bem difícil, ela vai falar sobre isso. E o que eu acho de mais interessante é que quando eu cheguei rapidamente, assim, para vocês entenderem, quando eu cheguei na cidade, o hospital, ele era muito aquém do que é hoje. E eu acho que questão de um ano, menos que isso, foi quando ela assumiu a direção. E a mudança que houve quando ela assumiu a direção foi, assim, foi devagar não, que até acho que foi rápido, mas foi progressiva, né? Mas foi uma mudança, assim, absurda de uma pessoa que realmente já sentiu na pele os problemas da oncologia e ela tem, assim, realmente uma atenção pela oncologia que eu admiro demais e eu quero falar sobre isso porque eu acho que como é interessante, né? Como o problema de alguém consegue no final ajudar todo mundo, porque ela veio e melhorou muito o hospital, ela é muito pró da oncologia, muito a favor da oncologia. E eu tenho certeza que milhares de pessoas aqui perto foram beneficiadas por ela ser a diretora do hospital. Então, a live de amanhã vai ser muito especial para mim, eu acho, e eu acho que o pessoal vai gostar. Ela é meio séria, né, como de diretora mesmo, mas até achei que ela não ia aceitar quando eu fui convidar, mas ela aceitou e vai ser bem legal. Mas vamos voltar para o nosso assunto de hoje. Então, meninas, por onde vocês querem começar? Então, eu começo? Pode começar, se quiser fazer alguma pergunta, ou a gente pode ir falando.
Pode falar, vou dar uma olhada aqui, mas acho que ninguém perguntou nada ainda, né? Tá, então eu vou começar falando assim, por que que as pessoas até elas não associam tanto a ortopedia com a oncologia, né? Porque em alguns casos, os sintomas ortopédicos, né, e a própria patologia, né, o próprio tumor ósseo, quando ele acontece de uma forma silenciosa, né, de uma maneira que a gente chama que é assintomático. Esse tumor, ele vai se desenvolvendo no osso, o paciente não vai apresentando sintomas, e quando o primeiro sintoma chega, que na maioria das vezes o primeiro sintoma é a dor, essa dor ela já acontece decorrente de uma fratura patológica, que a gente define, né? O que é a fratura patológica? É a quebra do osso, né? E esse osso quebrou não por um trauma. Geralmente a gente quebra o osso quando a gente cai, quando cai alguma coisa em cima do osso, e não aconteceu nada disso. Algumas vezes num movimento simples do paciente, né? Alguma troca de decúbito, que a gente chama, o paciente estava sentado, foi ficar em pé, estava deitado, foi sentar, sente uma dor absurda, procura um médico achando que não é nada, né? E às vezes é pego de surpresa com uma fratura patológica. E muitas vezes esse sintoma ele é negligenciado até por alguns colegas, né? Porque como o mecanismo do trauma é muito simples, eu vou falar por uma experiência própria minha que eu tive, a mãe de uma colega minha me ligou e falou, Ivy, você pode me atender hoje? Eu falei, o que aconteceu, tia? Ela disse, eu estava no Pilates, eu fui sentar na maca e desde então eu tô com uma dor absurda na coluna. Ela falou, eu falei, não, vem aqui que eu vou examinar. Examinei ela, o paciente muitas vezes não tem grandes limitações que a fratura causa, né? E eu ainda falei para ela, olha, tia, eu vou te pedir uns exames. Na radiografia não tinha mostrado, né? Mas vou te pedir uma tomografia, porque a gente precisa investigar. Às vezes a gente pode ter quebrado, expliquei da fratura patológica, eu lembro bem assim da cara, Ívia, capaz, tu tá exagerando só porque eu sou mãe da Dani, ela disse assim, né? Daí eu falei, não, tia, a gente tem que investigar, tá na idade, e realmente era uma fratura patológica, né? E o paciente às vezes não acredita, é pego de surpresa, né? Então, e às vezes já passou até em 1, 2 médicos, que ou fizeram raio-x ou nem fizeram raio-x, só dão um anti-inflamatório, um remédio para dor e liberam esse paciente. Então, o que a gente quer conscientizar aqui é que toda dor tem que ser investigada, né? Examinada, investigada e levada em consideração. Principalmente em algum público-alvo, que a gente fala, né? Que a gente já tem direcionado a alguns públicos que podem ser públicos que são públicos de fraturas patológicas, né? Não sei se a Nádia quer complementar aqui alguma coisa sobre isso. Isso que a Ívia falou é bem importante, né? Porque, assim, muitas vezes acaba que a gente pega o primeiro atendimento. Muitas vezes o paciente não tem nem o diagnóstico, né? Do câncer ainda e acaba chegando com a gente com essa dor ou com essa fratura, muitas vezes de maneira bem boba. Eu lembro de uma vez que uma mulher estava no mercado e o carrinho, ela esbarrou a perna num carrinho de supermercado, fez uma fratura de fêmur. Então, uma fratura que, né, geralmente precisa de uma alta energia para acontecer, então ocorre com qualquer tipo de trauma. Então, a fratura patológica, ela acontece assim, é um trauma bobo. Então, muitas vezes, vou puxar a sardinha para pediátrica aqui sempre, tá? Os pais, às vezes, as crianças têm muitas fraturas, assim. Mas, assim, caiu da árvore, depois foi lá e caiu do muro, depois foi lá. Eles ficam assim, meu Deus, será que ele não tem uma falha óssea? Não tem uma deficiência de cálcio? Não tem um tumor, né? Então, assim, a diferença é essa, é um trauma bobo mesmo. Assim, tô caminhando, bati a mão no corrimão da escada e quebrou o meu braço, entendeu? É uma fratura de um trauma bem bobo. Outra coisa que a Ivy falou ali sobre a fratura, né? Ser o primeiro, às vezes, a manifestação e a dor em tumores ósseos primários ou metastáticos. Na criança, a gente tem bem comum a leucemia, né? Então, muitas vezes, a leucemia, a primeira manifestação dela é a dor óssea. E tem muita criança que evolui com edema, com dor, mesmo antes da fratura. E já peguei muita criança, já fiz muito diagnóstico de leucemia, tipo ortopedista,
já tinha passado em vários médicos antes e falava assim, ah, não, bateu, ah, não, tá com manha, ah, não, tá fazendo para chamar atenção. E a criança já chega para ti já com uma deformidade, por uma fratura com estresse, e desde o começo já era isso, sabe? Então isso sempre tem que investigar, que muitas vezes a primeira manifestação vai ser a dor. Então, isso que a Ivia falou é bem importante, de nunca negligenciar a clínica do paciente. Eu vou tentar Já responder tem... duas eu vi perguntas. ali ali as duas perguntas, Fátima. Sobre exames preventivos, imagino que você está falando dos tumores primários dos ossos e dos músculos. E geralmente os mais comuns, a família mais comum desses tumores, a gente chama de sarcomas. E não tem exame preventivo para sarcoma. Para sarcoma, o mais importante é a atenção ao seu corpo, atenção às mudanças. Porque os sarcomas, eles aparecem como aumento de volume anormal. Às vezes uma bolinha, às vezes quando é em músculo maior, tipo coxa, nádega, você não sente uma bolinha, só vê que está aumentando o volume. Em geral, assim. Se você tivesse malhado só de um lado. Como se uma perna estivesse engordando sozinha. Então. Não, e assim, às vezes é menos nítido. Eu tive um paciente com sarcoma de glúteo que não dava para ver um nódulo. Eu só dava a impressão que ele tinha dado uma malhada só de um lado, assim. Então, o importante do sarcoma é isso, é observação de mudança de padrão, assim. Ou bolinhas, nodulações, ou realmente aumento de volume maior, né, de algum músculo, assim. E aí tem que procurar provavelmente vai fazer um ultrassom, uma ressonância, enfim. Então não tem exame preventivo. O que tem que tentar é fazer diagnóstico precoce. Então tem que estar atento para as mudanças, como as meninas falaram ali, a questão da dor. Se você nunca teve dor ali, começou uma dor, e principalmente assim, desse jeito, bem como a Ivy falou, deixa eu até contar desse paciente. Esse paciente do sarcoma de nádega era um senhor já, eu acho que ele devia ter aí perto dos 70, ou 70 mais, eu acho. Ele tinha mais de 70. E aí eu fiz uma ressecção ampla ali era um sarcoma sinovial de alto grau, ele teve que fazer quimioterapia neoadjuvante, porque ele chegou para mim já com um sintoma de ciático, com alteração ali dos pés ali. Fez químio, daí melhorou, sumiu os sintomas neurológicos dele, a lesão diminuiu e eu operei. Só que daí, eu já sabia, eu até tinha falado para ele que talvez tivesse que lesar o ciático, mas não precisou. Só que no anátomo veio margem exígua, que era onde levantei do ciático, na verdade. E daí ele fez rádio. Aí ele fez radioterapia. Ele curou do sarcoma, porque ele já tem mais de 5 anos de segmento. E aí, por causa da radioterapia, um dia eu fiz uma ressonância dele de segmento, né? O segmento dele, para ver se o câncer não voltava, eu fiz uma resso. E a resso disse que tinha fratura patológica do fêmur. Eu falei, ué? E ele entrou no meu consultório caminhando, como sempre, como toda a vida. Eu falei, isso é bem comum. Isso é bem comum. A fratura patológica, ela não traz as limitações que as outras fraturas trazem, né? Porque as outras fraturas, como tem um impacto muito grande, além da fratura, a gente tem o desvio do osso, que a fratura patológica não causa. Então, o paciente, muitas vezes, tem a função mantida, né? O senhor teve um trauma, alguma coisa? Não. O senhor nunca sentiu dor aqui? Não, doutora, agora que a senhora me falou, tem uns 4 meses para trás, que eu fui, bem essa história, eu fui levantar da cadeira, da poltrona, e tive muita dor. E tive muita dor, com dificuldade de andar. Eu fiquei meio na cama uns 2, 3 dias, depois foi melhorando e pronto. Daí até mandei ele para o ambulatório da Orto, mas como já fazia meses, tinha consolidado já, na verdade só seguiu. A questão da prevenção ali que foi questionado, né?
O que a Paty falou é bem importante. A gente tem que ver o sintoma. O principal sintoma ósseo, que é isso que é a mensagem, digamos assim, o principal sintoma ósseo relacionado ao câncer, vamos falar assim, é a dor, né? O paciente tem dor. Seguem essa ordem: dor, edema, né, aumento de volume no local e a fratura patológica. E quando a gente está falando assim de fratura patológica, como a Nadi falou, que o ortopedista pega, né, o primeiro contato com esse paciente, diferente da Nadi, que na criança pensa em leucemia, nós no adulto pensamos em 4 tipos de tumor. Também nessa ordem, que é pulmão, rim, próstata e tireoide, né? Então, esses 4 tumores são os tumores que daí eu, Ívia, como peguei o paciente, ele está com uma fratura patológica, ele não sabe que ele tem este diagnóstico, né? Então, quais são esses tumores? A gente já pensa, pulmão, rim, próstata e tireoide. O caminho inverso também é verdade. O paciente tem um diagnóstico de câncer, está em tratamento, e ele chega para a gente para acompanhamento de dor articular, ou mialgia, ou até mesmo a fratura patológica. Qual é esse câncer daí? Daí a gente sabe que mais de 49% das mulheres com a de mama, que alguém já respondeu, né? Mama em mulher, é o câncer que mais dá, a doutora Paula aqui arrasando, é o câncer de mama. O câncer de mama, então, é o câncer que mais dá metástase óssea quando ele vem no caminho inverso, né? Ou na verdade, no inverso. Para nós, nada seria o melhor caminho, né? O paciente está tratado, tem o diagnóstico, vem para a gente. A gente, como ortopedista, não gosta muito de ter que dar, né? Fazer o diagnóstico e dar essa possibilidade para o paciente, essa primeira notícia que talvez ele tenha que investigar um câncer. Ele fica extremamente assustado e desconfiado, né? Porque essa ortopedista tá doida, né? Vim aqui por causa de uma dor e ela tá dizendo que eu tenho câncer, né? Então, a gente tem que... Em outro lugar, que não é no osso, né? Daí a gente tem que fazer o acompanhamento, todo o estadiamento. Algumas vezes eu já inicio com os exames de laboratório de base e o padrão, né, das tomografias de tórax, abdômen, para ajudar o oncologista que eu estou encaminhando para ganhar tempo. Porque nesse caso, como o paciente não sabe o diagnóstico primário, a gente precisa ganhar tempo, né? E daí eu já solicito, ou já faço o estadiamento, que a gente chama, né? Que o termo é esse, o estadiamento. Já começo a fazer o estadiamento pensando naqueles 4 tipos que eu falei para vocês. Vou tentar responder outras perguntas ali. A Mari perguntou sobre se fazer PET todo ano poderia prevenir... acho que ela estava falando dos sarcomas, né? Eu acho que ela estava falando da parte óssea mesmo. Ali. A meta-óssea, o PET, será? Eu acho, pelo que eu entendi ali na pergunta, eu acho... Voltei. Pelo que eu entendi na pergunta, sim. Prevenção de meta-óssea, Na verdade, assim, não seria prevenção, né? Porque se o PET encontrasse alguma coisa, não. Já foi. Então, o PET não é um exame de prevenção, não teria como, né? Ele procura só. Mas, com certeza, se a gente... quanto mais cedo, melhor, né? O diagnóstico das metástases. Mas até, vou te falar... A cintilografia óssea... Isso que eu ia dizer, o exame que a gente pede. Poucas coisas mais baratas são melhores que as mais caras. E para osso, a cintilografia óssea é melhor do que o PET. É o melhor exame.
A Samara está perguntando o que vocês acham melhor, cintilografia óssea ou tomografia. Na verdade, não é o que é melhor, né? É o que a gente está buscando. Por exemplo, eu tenho suspeita que esse paciente, ele está com uma metástase óssea, não sabe o foco, eu não sei se essa metástase é única ou se tem em outros lugares, porque nem sempre a lesão ela é única, né? Até ortopedicamente falando. Esse paciente pode ter metástase, por exemplo, os dois locais mais comuns de metástase, coluna e quadril. Então, eu quero ter uma noção se esse paciente tem outro foco, a gente pede a cintilografia, né? Até porque se eu já souber que ele tem a lesão, né, a gente vai pedir uma ressonância do local, porque a ressonância mostra mais coisas, a tomografia que mostra só o comprometimento ósseo. Então, a cintilografia, a gente pensa porque ela dá uma visão de um todo, né? E a gente consegue ver se essa lesão é isolada ou não. Já a tomografia, ela mostra um local específico, né? E nesse local específico, num primeiro exame, ali, por exemplo, eu posso pedir a radiografia, né? Falando dentro da ortopedia. Então, oncologia com a ortopedia, a gente é muito fã da cintilografia. Cintilografia faz parte do nosso estadiamento frequente, né? Eu vou tentar resumir o que a Ivy falou. Quando a gente acha um nódulo, uma lesão, para ver se ela é metástase ou não, a cintilografia é melhor. Só que a tomografia, ela dá mais detalhes do que isso. Às vezes ela fica na dúvida se é metástase ou não, mas ela diz pra gente o que tá pegando, o tamanho, se pega o músculo, se não pega o músculo. Então, para saber se é ou não é cintilografia. Mas para dar detalhes no local, a tomografia. E a tomografia já tenta ajudar de tentar achar o primário, se não tiver diagnóstico também. Vou falar um pouquinho antes da compressão medular, que já tem duas perguntas sequencial ali. Tinha pergunta antes falando sobre osteoporose e menopausa e osteoporose. E aí até eu tenho o caso da minha mãe, que tá aqui, tá aí na live, minha mãe. Oi, tia! Ela já tinha osteopenia, e aí teve menopausa bem cedo, e mesmo cuidando, repondo cálcio, fazendo tudo, já entrou para osteoporose. E aí ela tava correndo. Não tropeçou, não caiu. Corridinha dela matinal, começou a mancar e parou de correr, foi para casa mancando, não tinha nem torcido o tornozelo, nada. E a gente tinha um passeio naquele final de semana, que era aniversário da minha avó. E aí no final de semana a gente foi tudo para um hotel fazenda. E ela não me falou nada disso, né? Eu chego no hotel fazenda, ela mancando. Falei, o que houve, mãe? Eu tava correndo, acho que deu um mau jeito. Daí eu falei assim, mas você torceu? Não fiz nada, mas eu acho que alguma coisa, devo ter distendido o músculo, alguma coisa. E aí a minha mãe é super forte. E eu falei assim, beleza, né? No hotel fazenda, o que a gente vai fazer? Fica assim. Cara, ela não conseguia andar. Eu falei, não, aí tem coisa, né? Ela não é fresca, não consegue andar. Aí, segunda-feira, já carreguei ela lá. Já carreguei ela pro... acho que é o Pereira, né? Que faz... É o Pereira que faz tornozelo lá? Sim. Levei ela lá. Aí, e foi o que você falou aí. Ele fez um raio-x e não tinha nada. Daí ele falou assim, mas a tua história é muito de fratura patológica. E às vezes só aparece na resso, porque não desvia. E aí ela fez resso e não deu outra. Fratura patológica, correndinho, por causa de osteoporose. Porque nem sempre as fraturas assim que não tem o mecanismo de trauma vão causar compressão. No caso da coluna, que causa compressão da vértebra, a gente não tem esse mecanismo. Então fica aquele traço de fratura que é o que a gente acaba chamando de fratura oculta, né? Então por isso que a gente precisa continuar a investigação se a história clínica não bate, né, o mecanismo de trauma não bate com o sintoma do paciente. Porque
a dor da fratura patológica, ela é muito clara. O paciente diz assim, um movimento bobo, que ele teve uma dor absurda e depois, consequentemente, vai melhorando. Mas no momento da fratura, ele tem muita dor. É até limitante por um certo período e depois ele melhora. Então, isso tem que acender uma luzinha, né? E já fazer a gente pensar na fratura patológica, que às vezes passa despercebido, né? Por alguns colegas que não estão acostumados. A questão da osteoporose, ela é uma questão bem delicada, porque é uma patologia antiga que está aí no mercado e eu acho ela bem negligenciada, né? Não fica bem claro quem trata, se é o ginecologista, se é o ortopedista, né? Então, até de... Como? Endocrinologista. Endocrinologista também. É o mais competente para tratar isso. Isso que eu acho, assim, eu acho que a gente não tem formação suficiente para, numa residência habitual de ortopedia, uma formação boa para tratar e acompanhar uma osteoporose, por exemplo. Eu atendo em alguns Hoje em lugares dia, no dentro da SUS. ortopedia, as doenças metabólicas, elas já são até uma subespecialidade, né? Exatamente. Aí, ok. E Mas eu acho que ainda, por exemplo, se eu pego, eu encaminho para o endócrino, porque eu acho que ele vai saber tratar muito melhor do que eu, por exemplo. eu, na verdade, eu faço um tratamento multidisciplinar. Como eu fiz um curso de... Não fiz de todas as doenças metabólicas, porque o meu foco era muito voltado para a osteoporose, né? Tinha um público, como eu trato adulto, trato mão, e a mão tem muita patologia feminina, bastante ginecologista começou a me encaminhar, então eu fiz um curso pela Sociedade Brasileira de Doença Metabólica, sempre acompanho daí os congressos e comecei a tratar. Mas eu também não faço tratamento sozinha, é um tratamento multidisciplinar. E isso, na verdade, todo mundo já defende, né? Esse tratamento multidisciplinar dentro da osteoporose, né? Porque, claro, quando ela causa a principal complicação, que é a fratura, volta para o ortopedista, né? Mas até chegar no ortopedista, a gente tem como evitar com vários tratamentos, né? Desde reposição, que o pessoal só acha que é repor cálcio, né? Exato. Vou repor cálcio, estou tomando cálcio e estou tratando osteoporose. E não é assim, né? A osteoporose, ela tem duas gamas de fatores, os que a gente chama de modificável e os não modificáveis. Qual é o não modificável? O fator genético, né? Já é provado cientificamente que o fator genético da osteoporose, ele é muito marcante. Então, aquela mulher tem uma tendência, tem uma história genética para ter osteoporose, né? E depois os modificáveis, que entra desde a alimentação metabólica, que é o que a Nádia está dizendo, que o endócrino tem mais habilidade que a gente. Então, é uma soma de fatores que tem que ser avaliado. A gente poderia ficar aqui falando, já deu para ver que eu gosto de osteoporose, né? Que a gente pode ficar falando aqui por bastante tempo. Inclusive, dia 20 de outubro é o Dia Mundial da Prevenção à Osteoporose, né? Daí lá no meu Instagram eu vou... Sim, deu para ver que eu gosto, né? Daí no dia 20 de outubro eu vou fazer um post de osteoporose com várias dicas do que tem que fazer, de como tratar, porque é uma doença silenciosa. Por que eu falo isso? Porque a osteoporose, ela da ortopedia, né, é o que a gente chama de a doença silenciosa. Ela vai acometendo, ela vai lesionando o teu osso e você não sente. Quando ela der o sinal, a coisa já tá feia para ti, né? A casa já caiu, como diz, né? Tu já tem uma fratura. Porque fora isso, ela não causa dor, né? Ela vai gastando, é que nem lesão renal, vai destruindo e tu não sabe. Quando tu vai perceber, a situação já está de um jeito que para a gente consertar, os medicamentos já são medicamentos extremamente caros, modernos, que às vezes o paciente não tem o acesso, né? Então, tem como a gente prevenir a osteoporose. E tem como a gente evitar que chegue na fratura. Mas não é o nosso foco. E o começo dessa prevenção é pelos fatores modificáveis, né? Que a gente tanto bate na tecla com os pacientes, que não é a hora que começar lá, tiver com 60 anos, que vai ter que fazer. Então, isso é coisa que tem que fazer desde sempre. Cuidar da alimentação, fazer atividade física. A gente sabe que a atividade física,
ela estimula a parte muscular, estimula a parte óssea, estimula a formação óssea. Então, isso tudo ajuda a prevenção, só que isso tem que começar de lá. Então, isso é uma coisa cedo, isso é a prevenção. Depois que chegou lá no momento, como a Ivia falou, que está com sintoma, que está com fratura patológica, aí vai ter que tratar a doença osteoporose, e não mais fazer essa parte toda preventiva de antes. Então, isso é uma coisa que eu sempre bato na tecla com os pacientes, assim, sou até chata na questão alimentar, na questão de modificação de estilo de vida, na questão de esporte, atividade física, exercício físico, que a gente sabe que é tão importante. O que a Nádia falou é brilhante. É o que o paciente e a que a paciente aqui perguntou tem que ter em mente. O que é a osteoporose? A osteoporose ela é um desequilíbrio do nosso organismo em reabsorver osso e fazer osso. Essa reabsorção óssea e a produção óssea, ela é constantemente, desde o momento que a gente nasce, esse mecanismo no nosso organismo começa a trabalhar. E em algum momento da nossa vida, por fatores modificáveis, que a gente mesmo causa, acontece um desequilíbrio. O organismo começa a reabsorver mais do que ele produz. A gente vai envelhecendo, todos os mecanismos do nosso organismo vão envelhecendo. Então não adianta quando eu tiver com 60, 70 anos, onde a nossa produção de osso já está lenta, eu querer um milagre. Diferente de quando a gente tem 40 anos, né, 35 anos, que a gente consegue dar aquele gás ainda, consegue restabelecer o equilíbrio entre reabsorção e fabricação, digamos assim, de novas células ósseas, né? Então, o que a Nádia falou é brilhante. Não adianta lá atrás, lá, né, tipo, no fim da minha vida, eu querer que o meu organismo produza um osso, né? Se eu nunca coloquei aquele organismo, aquele esqueleto, né, o nosso esqueleto axial numa tensão que exija das nossas células a produzir mais osso. Essa pessoa se mexe, ela precisa de mais osso, né? Não adianta eu querer fazer isso no final. Eu tenho que fazer antes, para o nosso organismo estar acostumado a trabalhar. Né? Eu brinco assim, ó, nossos músculos e nossas células são que nem a gente, são preguiçosos. Se tem alguém que faz nosso serviço, nós não vamos fazer, né? Então, se a gente ficou a vida inteira parado, não vai fazer. Exato. Desculpa, Nádia. Isso é tão verdade que, assim, a osteoporose fala assim, pensa uma pessoa velha, mas se pegar uma criança, por exemplo, que tem aí uma limitação motora, uma paralisia cerebral, que é uma criança que ela não se locomove sozinha, os meus pacientes têm osteoporose por desuso, por não usar, por não fazer as coisas. Meus pacientes tratam osteoporose com endocrinologista. Eles são crianças. Então, assim, isso mostra o quanto o desuso leva a isso, sabe? Então, essa parte é super importante. A importância do exercício, de novo, que a gente já tem falado em várias lives. O exercício melhora, fortifica os ossos. É porque o estilo de vida, né, hoje em dia na medicina de qualidade de vida que tem isso, comprova, né, Nath, que, Paty, agora era Paty, tô confusa aqui, que o hábito alimentar, o hábito saudável, ele é totalmente capaz de prevenir o câncer, né? O que tu come diz muito, né, das patologias que tu vai desenvolver no futuro. A gente sabe que não é fácil, né? É bonito estar aqui falando, né? A qualidade de vida. Eu mesmo estou aqui tentando e não, eu sou um fracasso. A Nádia é um exemplo, né? Eu estou aqui, eu abraço meus pacientes e vamos lá junto, né? Mas a gente tem que orientar. E já se sabe, né? Agora tem essa medicina de qualidade de vida, medicina que defende, né? Longevidade. Isso, era essa palavra que estava me faltando. Que a alimentação, ela está diretamente relacionada com o desenvolvimento ou não do câncer. E alguns cânceres em especiais, né? Principalmente câncer de intestino, ele sofre muito essa variação, né? E assim é na parte óssea também, né? Exato. Tem o mito da Coca-Cola, né? Que a Coca-Cola causa câncer e causa osteoporose. A questão não é a Coca-Cola. Me perguntaram isso, eu abri uma caixinha de osteoporose ontem e me perguntaram isso. Ah, doutora, é verdade que a Coca-Cola dá osteoporose? A questão não é a Coca-Cola, a questão é refrigerante, a questão é bebida rica em sódio, rica em açúcar, né? A questão é a má alimentação, né? E só que daí se criou um mito da Coca-Cola. Né? Então, não é a Coca-Cola, é qualquer bebida que tem essa característica, né?
Mas vamos voltar para o câncer. Na Vamos falar ali verdade, da lesão medular, ah, né? isso, tem duas perguntas ali da lesão medular, uma em Sobre cima da outra. compressão medular. Eles Aham. falaram indicação acho que de descompressão, né? Acho que é isso que eles querem saber, assim. Varia muito de paciente, assim. Quando tem a compressão medular, que o paciente tem sintoma, que começa a perder função, começa né, a ter alteração de sensibilidade, perda de função motora, perda de esfínteres, a gente sabe que tem indicação de liberação, sim, tá? De descompressão. Mas isso tudo vai ver muito do prognóstico, né, de sobrevida desse paciente, e isso tudo é muito discutido com a família, né? Porque é uma cirurgia grande, a gente está expondo esse paciente a riscos, então isso sempre é discutido. Se os benefícios forem maior do que os malefícios, mesmo que esse paciente aí não tenha, sei lá, mais do que 1 ano, por exemplo, de sobrevida, vale a pena fazer, porque é a qualidade de vida do paciente, e isso a gente sempre preza. Ah, mas o paciente tem câncer, vai fazer uma cirurgia na coluna? Sim, vai fazer uma cirurgia na coluna, porque mesmo que esse paciente tenha, sei lá, 4, 5 meses de sobrevida, ele vai passar bem esses 4, 5 meses dele. Não vai passar na cama sem conseguir andar, sem conseguir sentir a perna, ou perdendo xixi e cocô, que ninguém quer isso, né? Então, essa é a minha opinião e é o que eu vejo aqui. Eu não faço coluna, né? Óbvio, sou pediatra. Mas é Basicamente, o que os dentro meus colegas... Oi? basicamente para definir, né, o que a Nadiane está falando, é controverso o tratamento de descompressão medular. Se você falar assim, Ívia, o paciente tem uma compressão medular, tem ou não tem que operar? Sem nenhuma outra informação, a resposta vai ser sempre sim, tem que operar. Descompressão medular é sinônimo de cirurgia. Agora você fala, esse paciente tem eu vi aqui que tem uma paciente que é metástase e o marido tem um tumor de tireoide, né? Daí, então a resposta e as perguntas são as seguintes. É controverso dos centros oncológicos, né? Mas essa metástase, essa compressão, está num local de... Primeira pergunta, na parte óssea, está num local de carga, suporta a carga desse paciente? A coluna, sim, suporta a carga. Então, teria indicação cirúrgica. A outra pergunta é, conversando com o oncologista deste paciente, ele tem 1 mês ou mais de sobrevida? Se a resposta for sim, a indicação é cirúrgica. Mas é 1 mês de vida. Mas é 1 mês de vida onde a gente está priorizando alívio da dor e melhora da qualidade desse paciente. Porque a gente está falando de uma área de carga, né? Quando a gente fala numa área que não seja de carga, o paciente tem metástase, mas não é uma área de sobrecarga. Daí a pergunta de tempo já não é mais 1 mês de vida, passa para 3 meses. São alguns critérios definidos dentro da ortopedia, né? E dentro da cirurgia oncológica ortopédica. Então, sempre essa. É um local de carga, sobrevida maior do que 30 dias, né? E claro, né, que o paciente tem que ter uma certa estabilidade clínica para passar pela cirurgia, que é isso que a doutora Nadiane tinha falado antes. Né? Se o paciente já não tem essa estabilidade, a gente não indica cirurgia. Porque a compressão medular, ela é sempre sinônimo de perda de movimento, né, de algum membro, ou das funções básicas que são vitais para o paciente, né? A parte urinária e a parte intestinal, ela é de fundamental equilíbrio clínico. Então, a gente tem que garantir que essas funções, elas estejam sendo executadas da melhor maneira possível. Então, tem a compressão e tem esses critérios, a cirurgia é sempre bem indicada, com controvérsias de serviço, mas isso aqui é meio que uma regra, né? Tem outros scores que se utilizam dentro da ortopedia, o score de Mirrors, mas as mielopatias e compressão são sempre indicação de cirurgia. Ou, além da compressão, uma fratura luxação também é sinônimo de indicação cirúrgica, basicamente. Acho que responde ali a pergunta. Tem uma pergunta de médica aqui, obviamente, é da Summer, perguntando se é mais comum lesão osteolítica ou osteoblástica. Só para explicar para o pessoal, osteolítica é uma lesão que parece que está comendo o osso, ele está ficando mais fraco no raio-x, assim.
E osteoblástica parece que está fazendo mais osso, parece o osso mais reforçado, tipo assim. Qual que é o mais comum, meninas? Eu acho que aí já tá travando, né? Tá, peraí. Ela sempre trava. Ivê? É, exato, depende do câncer. Tá Não, mais voltando. ou menos. Tá travando aí. Não. Oi, fale. Tá voltando. A imagem tá ruim, mas... Mas a voz sai, não tem problema, não preciso me... Tenta não, É tenta que não se aqui em mexer. Lages, Quando ficar bem paradinho, fica melhor. aqui em Lages está uma tempestade. Daí a internet fica uma porcaria. É, vocês estão me ouvindo? Sim, Aham. agora sim. Tá, então eu vou responder ali a pergunta da Summer, que a questão é, não tem o mais comum. Existe a lesão blástica ou a lítica. Depende do tumor que a gente está falando. Inclusive, isso é um dos critérios para a gente classificar no score que a gente botou ali, o score de Michels, que é o tipo 1, que são os mais fáceis, é quando a gente classifica se a lesão é uma lesão blástica. Se a lesão é mística, já é o nível 2. E se a lesão é lítica, já vai para o tipo 3. Né? Isso está associado com a gravidade do tumor e com a capacidade dele ser agressivo. Não tem o mais E também comum, com tem o tipo, tipo de né? lesão. Tem lesão que causa mais a lesão blástica, tem lesão que causa mais o tumor, né? Desculpa. Mais a lítica. A gente não tem o mais comum, a gente tem o mais agressivo, que são as líticas, que daí a gente já classifica como nível 3. Não sei se acho que responde, né? E, Uhum. tipo, dependendo do teu local primário, ele pode fazer mais lesão blástica ou mais lesão lítica. Isso te ajuda na hora de pensar no foco primário também. Por exemplo, os tumores do pulmão, que são mais agressivos, respostas muito rápidas no paciente, as lesões são mais líticas. Né? Líticas. Os de tireoide, que são mais tranquilos, são mais blásticas. Isso aí varia daí do tumor. Mama pode ter os dois, lítica ou blástica. Daí Plástica, depende, sinistro. da classificação do tumor de mama. Se ele é o mais agressivo, se ele é o mais benigno. A Priscila perguntou ali que o marido tem muita dor na coluna e nas pernas. Já fez até aplicação com o neurologista. Imagino que se ele fez a aplicação, eles devem ter investigado, que importante, e eu acho que falar sobre isso é que dor tem que ser investigada, e com imagem, quando está falando de dor Sim. óssea. Por exemplo, eu tenho o marido da minha prima, ele entrou na live, não sei se ele já tá, novo, tem mais novo que eu, ele tem 30 e poucos anos, e começou com dor na coluna, e todo mundo, dor na coluna, é Muscular. mau jeito, é trabalho pesado, e foi indo, até não conseguir aguentar mais, porque pessoa nova acho que não quer nada, e aí daí foi pro posto até conseguir um exame, e aí acho que eu não lembro, acho que tomo. E aí mostrou um monte de lesões na coluna e na bacia já. E foi bem difícil de achar o primário dele. E, nossa, no começo ele não conseguia sentar, não conseguia deitar, não tinha posição. Isso eu acho que é interessante falar sobre metástase óssea. Dizem que é uma das piores dores que existem, a da metástase óssea, mesmo sem fratura. E ele melhorou muito por exemplo, o tratamento, a quimioterapia, ele começou, né? Para o pulmão, melhorou muito. Mas ele também faz regulador hormonal para melhorar o metabolismo de cálcio também, né? E o diagnóstico dele foi assim, inclusive deu muito trabalho de achar o primário, porque abriu o quadro com metapulmonar difuso, meta óssea difusa. O que é muito difícil de manejar realmente, assim, quando a gente pega esse paciente com a metástase óssea,
com esse quadro de dor intensa e que ele não sabia, e que a gente não tem o foco primário, o tratamento é todo difícil, porque até o paciente cair a ficha que ele realmente tem câncer, até ele entender isso, aceitar, ele duvida de você o tempo todo, aceitar o tempo todo. Então, meio que como uma negação, ele já não faz o tratamento correto. O tratamento, algumas vezes, né, falando já em tratamento das metástases, a gente tem que avaliar o local, porque as cirurgias para isso, elas são muito agressivas. A gente vai ter que, o objetivo é retirar aquela lesão, ver se aquela lesão tem a chance de fazer uma fratura. Os principais lugares que a gente falou já aqui, então, é o quadril e a coluna, são lugares de carga. Então, a gente tem que evitar a fratura patológica. Algumas vezes a gente tem que indicar fixar essa lesão antes mesmo da fratura para evitar que ela quebre. E é uma fratura grande, uma cirurgia agressiva. Daí o paciente não sabe onde é o foco primário, né? A gente tem que investigar o foco primário. Fica aquela coisa assim, a gente vai operar antes, a gente vai continuar investigando, e se durante a investigação esse paciente faz a fratura. Então, é um paciente bem difícil, assim, de manejar, né? É difícil explicar que tu vai operar para fixar, mas que tu não vai tirar aquela lesão, talvez. Dependendo do nível de quanto ele tem de meta, não resseca a lesão. A gente faz a fixação profilática para evitar a fratura mesmo. Então, é bem difícil de compreender. E o mais difícil ainda, quando a gente fixa, né? Quando a gente tá falando, o que é falar fixa aqui, a gente usa placa, parafuso, né? Mas que a gente não precisa fazer a substituição da articulação. Agora, quando esse tumor tá pegando, por exemplo, a cabeça do fêmur, que tu precisa indicar uma prótese, né? Aí é bem mais difícil, né? Porque como é que passa? Eles pensam o seguinte: a doutora quer arrancar o meu quadril. Eu nem sei se eu tenho câncer, né? Eles ficam assim extremamente inseguros e é extremamente compreensível, né? No começo aquilo me agoniava demais. Eu pensava assim, sim, mas será que essas pessoas acham que eu quero arrancar o quadril delas sem nada, né? Não é assim. E depois a gente vai amadurecendo e vendo essa angústia, né? Como deve ser difícil tu receber esse diagnóstico, passar por uma cirurgia grande. E isso que a Nadi falou, a gente vai fazer a cirurgia, mas a gente não está resolvendo o problema dele. Ele continua com câncer que a gente não sabe onde ele está. Diferente de quando tu indica uma cirurgia oncológica para ressecar o tumor. Não, a gente está fazendo uma cirurgia para prevenir um problema lá na frente, que ele ainda não tem. E que ele não acredita 100% que ele vai ter. Então, é difícil de manejar esses pacientes e realmente o quadro de dor é grande. Então, quais são as opções cirúrgicas que a gente tem algumas vezes? São as próteses, endopróteses, que a gente chama daí, substituição da articulação ou fixação. Algumas vezes, ressecar em partes a lesão, que daí a gente utiliza cimento ósseo, dependendo do local, né, para resolver o problema. E no controle de dor, além da medicação, só a medicação, ela não é o suficiente. Daí entra a questão da radioterapia, porque a radioterapia ajuda a gente a diminuir a lesão, a tentar evitar que essa lesão se propague, e ela ajuda muito na questão da dor, né? E aí entra bastante a questão da medicina dos cuidados paliativos, da medicina da qualidade de vida para esse paciente, né? E o trabalho multidisciplinar de novo. Porque o ortopedista, nesse caso, também não é o mais preparado, né, Nadi? Para dar todas essas orientações. Os pacientes acham a gente meio bruto demais, porque nós somos meio resolutivos, por mais que nós sejamos loirinhas dos olhos claros, né? Quando a gente fala o que a gente tem para falar, eles acham a gente meio agressivo. Porque o ortopedista é assim, é meio prático, né? A gente diz, ó, tu tem um tumor no teu osso, a gente precisa operar, porque senão ele vai quebrar, tu vai continuar com dor, a complicação vai ser muito mais grave. Porque uma fratura de fêmur, né, sendo ele proximal ou não, é mais um fator agravante para o seu caso, porque a fratura de fêmur tem toda a questão metabólica envolvida do paciente, questão de complicações como embolia, que é tudo que a gente não quer nesse paciente, né? Então, as opções de tratamento que a gente teria, já meio que aproveitei aqui para introduzir, seriam essas, assim, além de toda a gama de medicamento, né? Para dor, mas que a gente sabe que só os medicamentos convencionais de via oral não resolvem. Não resolve.
Vocês sabem o que é chofigo ali? Que alguém perguntou o que vocês acham do chofigo. Eu não sei nem do que é. Eu também não. Chofigo? Ô, Sandra, o que é chofigo? Ela é minha paciente, na verdade. Eu não Vê vi se ela essa pergunta. responde. Deixa eu passar para frente. A Summer falando sobre a mãe dela, que ela caiu e depois teve dor lombar, e aí achou a massa na ressonância. Na verdade, o diagnóstico de metástase da mãe da Summer foi muito difícil, né? Quem acabou fazendo fui eu. A Summer, para quem não sabe aqui, é uma colega nossa médica e se formou comigo, uma amiga pessoal que frequenta a minha casa, eu frequento a casa dela, então a mãe dela é como se fosse uma mãe também, né? E quando a gente pega esses pacientes que a gente ainda tem esse envolvimento emocional, é mais difícil ainda, né? Porque ela me procurou no consultório com dor lombar, a Summer morava em Porto Alegre na época, pediu, Ivy, tu vê a mãe? Eu falei, claro. E daí entrou aquela questão, né? Que daí a gente deixa o coração falar mais alto e a brutalidade fica um pouco de lado. Ela tinha dor, ela já estava em tratamento de câncer, então a gente já tinha noção que podia ser uma metástase, mas ela não queria ouvir isso, né? Então ela até demorou um pouco para fazer a ressonância, não sei se a Summer lembra, mas eu lembro bem assim que ela não queria. Ela dizia assim para mim: Ivy, eu faço o que você me mandar. O que tu quiser fazer, eu faço. Eu só não faço a ressonância. Daí eu dizia, aí me complicou, né? Porque como é que eu ia fazer o diagnóstico se o que eu precisava era a ressonância, né? Mas por que ela Para não queria fazer. fazer a ressonância? Não queria. Porque ela não queria ter o Não diagnóstico da queria ver? metástase, né? É tipo, então, daí eu falei, tá bom, tia, então nós vamos fazer um acordo. Eu vou te tratar por uma semana. Daí ela disse que uma semana era pouco tempo. Eu falei, então tá bom, tia. Você tem 2 semanas para melhorar, que é quando ela voltava para Porto Alegre. Se com a medicação que eu der, com a injeção que a gente vai fazer, se a tia não melhorar, a tia é obrigada a fazer a ressonância. Daí ela acabou fazendo a ressonância, aonde a gente acabou fazendo o diagnóstico de metástase. Ela tinha metástase na coluna, tinha metástase na asa do ilíaco, já estava começando a pegar o quadril, e que começou a causar muita limitação para a marcha, e depois teve uma evolução bem rápida dessa metástase óssea. Questão assim que eu avaliei ela em final de outubro, até na época que nós estamos agora, e em dezembro ela já estava com uma limitação motora bem importante, assim. Então é difícil, manejar esses pacientes é bem difícil, quando eles já têm o diagnóstico, porque muitas vezes eles já sabem, né, o que esperar, e eles não querem aceitar, já estão passando por muita coisa, né, tu ter que dar mais esse balde de água fria, né, porque eles estão lutando querendo a cura do câncer primário deles, eles não estão querendo dizer que eles têm mais, ouvir que eles têm mais um problema, né, então é difícil, não é fácil o manejo. Tem uma pergunta ali sobre congelamento. Não sei se eles estão falando de biópsia de congelação, que perguntou, e o congelamento quando é uma parte específica do osso? Vocês sabem de congelamento que seja outra coisa? Não, será que eles estão falando para o diagnóstico, quando faz a biópsia, e daí tu faz toda aquela, na sala mesmo, a Então, porque parte eu sei, da... quando estou falando de biópsia de congelação, eu sei que avaliar tecido ósseo para congelação, biópsia de congelação é a biópsia que é feita na hora da cirurgia, Na que hora o da cirurgia, patologista, isso, que o patologista, não, tô explicando para os outros só, porque eu Ah, comecei tá, a falar, não desculpa. expliquei o que é. Biópsia de congelação é uma biópsia que é feita na hora da cirurgia, que o patologista, que é o médico que analisa as biópsias, ele vai lá no hospital, no centro cirúrgico, e a gente tira um pedacinho lá na hora e entrega para ele. E aí ele faz rapidinho lá na hora, isso chama biópsia de congelação. Uns 15 minutos, ele solta o diagnóstico para a gente. Só que a gente sabe que tecido ósseo é muito ruim de dar biópsia de congelação. Eles têm muita dificuldade de dar o resultado.
Outras coisas eles fazem super fácil, assim, para ver margem, se saiu tudo, para ver se é maligno ou benigno, algum nódulo. Mas tecido ósseo eles têm bastante dificuldade, por causa que, como o próprio nome diz, tem que congelar e fatiar para colocar no microscópio. Então, o osso atrapalha muito. E eles realmente têm bastante dificuldade. É difícil que consiga fazer congelação e dar o diagnóstico na hora de tumor ósseo. Não sei se era essa a pergunta, eu entendi. E até porque, assim, para nós na ortopedia não é tanta vantagem isso. A gente faz a biópsia, ela pode ser aberta, né, ou fechada, que a gente chama, né, por agulha. Para nós é melhor, porque como a gente explicou aqui, a cirurgia, são cirurgias grandes e elas precisam ser programadas. Se for uma cirurgia de substituição de articulação, onde a gente vai precisar de usar uma endoprótese, hoje em dia tem endoprótese que pode ser moldada para o paciente. Como a gente está falando de membro inferior, a gente tem que calcular o tamanho da lesão, para saber o quanto de margem a gente vai precisar tirar. E substituindo essa articulação, a gente tem que saber exatamente o tamanho que a gente vai colocar para essa perna, esse membro não ficar ou mais longo ou mais curto. Então, esse estudo da cirurgia, ele leva um tempo, né? Então, é mais fácil para a gente fazer a biópsia normal e depois programar a cirurgia do que decidir ali na hora. Ah, não, então nós vamos fazer endoprótese. Ah, não, então nós vamos só fixar a fratura, né? Isso, no nosso serviço ali em Blumenau, não funcionava. A gente não fazia assim, né, Nádia? O nosso chefe fazia a biópsia por agulha ou a aberta, né? E depois a gente fazia toda a programação cirúrgica. A gente até entrou em algumas cirurgias contigo, né, Paty, algumas vezes, mas como são cirurgias muito grandes, são cirurgias que tu tem que entrar para a cirurgia, e o paciente muito complicado, né, pacientes delicados, a gente tem que entrar na cirurgia já focado com o que vai ser feito, não isso ou isso, né, para a gente ter uma certeza de sucesso cirúrgico, né. A Paula salvou ali, nada como ter uma oncoclínica no grupo. Sobre o Xofigo, é um radiofármaco, né? Então, é uma medicação com radiação. Por isso, a paciente até falou que foi feita com o Técio, né? Que é lá da medicina nuclear. E é usada para meta-óssea de câncer de próstata. Não conhecia, porque o meu dia a dia... ele não eu não sou ortopedista oncológica, né, nem a NAD. Então, a parte dos tratamentos em si, a gente, daí a gente já encaminha. O que a gente faz é toda essa questão, assim, que a gente pega do primeiro contato para fazer o diagnóstico e as complicações depois, né, que é um dos nossos temas aqui, do paciente que já tem o diagnóstico, ele já vem com o diagnóstico, ele já está fazendo quimioterapia e daí ele começou a apresentar os sintomas, né? Quais são os principais sintomas? Os dois principais é a mialgia. Então, o que é mialgia? Dor difusa, dor muscular difusa e a dor articular difusa. Esse paciente começa com dor articular em todas as articulações, às vezes simula, assim, processos inflamatórios, daí difuso e até a fraqueza muscular, que daí a gente auxilia o oncologista clínico, né, no tratamento da dor e na disfunção. Então, a minha prática clínica são nas duas pontas. No paciente que não sabe e vem ali achando que está com uma dorzinha na coluna, uma dorzinha no quadril, por um trauma, e depois quando ele já vem com o diagnóstico, eu acompanho bastante mulher já na fase, na reta final do tratamento de CA de mama, quando eles estão tomando só a medicação, os 5 anos que eles tomam, eles têm que ficar tomando a medicação que tem bastante... daí que eles têm bastante dor e eu faço essa parte de acompanhamento. A parte da mama, ela também tem algumas coisas características, quando fazem o esvaziamento axilar completo ali da questão do linfonodo, que o membro superior, daí ele fica com linfedema, então eu pego bastante paciente. Alguns pacientes que acabam desenvolvendo uma síndrome que chama síndrome ombro-mão, que por um tempo, por conta da cirurgia, fica com o braço na posição de defesa, na posição antálgica, e acaba desenvolvendo essa síndrome, o ombro congelado,
a capsulite, que é a famosa capsulite adesiva, são patologias comuns das pacientes com CA de mama. E a própria alteração postural, né? Aquela paciente que não aceita a patologia, não aceita o tratamento, que ainda não fez a parte de reconstrução da mama e não se aceita na situação que está, acaba tendo muita alteração postural de ombro e pescoço na tentativa de esconder e tendo os problemas ortopédicos, né? Daí essas são até dores normais de se tratar e de se acompanhar, porque são dores posturais, né? Diferente do linfedema, que daí já é um pouquinho mais difícil de tratar. A paciente falou ali sobre a congelação, disse que não é da biópsia, que ela viu uma matéria sobre congelar o osso e retirar. Não, vocês sabem de alguma coisa disso? Não. Será que quando tem o tumor... Não, mas acho que não seria o termo congelar. Quando a gente tem os tumores que são bem vascularizados, né? A gente tem os tratamentos cirúrgicos com as embolizações, mas eu acho que não é isso, né? Eu acho que provavelmente estava falando de biópsia de congelação e ela entendeu diferente. Mas ela falou que não era de biópsia. Mas aí eu não sei, nunca ouvi falar de congelar o osso para tirar. Ela disse que... agora ela explicou. Uma pessoa com câncer na perna, parte abaixo do joelho, e congelaram o osso e foi super positivo, curou. Essas histórias, assim, eu não... Teria que ver, nunca vou falar. Não é uma terapia existente e comprovada. O que se faz parecido com isso, vou te contar o que se faz. Existe perfusão de membro para tumor. O que é perfusão de membro? Você conecta uma máquina com quimioterapia direto você fecha a circulação da perna com garrote. Na verdade, com garrote, mas os vasos principais a gente cateteriza, né? Que é por onde vai entrar os catéteres, e garroteia os pequenos, que não tem, né, como fechar todos os microvasos. A gente pega os maiores cirurgicamente e os menores garroteia. E aí você consegue botar um volume muito maior de quimioterapia na perna, porque é só a perna recebendo. E geralmente os efeitos colaterais mais graves do quimioterápico é quando passa no pulmão, no fígado, no coração. Então você consegue dar uma dose maior, com menos efeito colateral sistêmico, que a gente diz que é quando o resto do corpo. E a perna sofre bastante. A perna aí sofre bastante, tipo edemacia um monte, isquemia um pouco. Mas aí tem um efeito melhor porque é uma dose maior de quimioterápico. Isso chama perfusão de membro. Isso existe. Tem casos de cura, é mais raro. É um procedimento parecido com o HIPEC que eu faço, que é a quimioterapia dentro da barriga, que é perfusão intraperitoneal. E eu não lembro, mas eu acho que é aquecido. Não é aquecido, porque não é aquecido, não. O perfusão de membro não, é só aumento de dose. E talvez o mais próximo, assim, com comprovação científica que eu conheço é isso. Agora, congelar mesmo, mata as células tumorais, mas mata a perna também, né? Então, e dificilmente conseguir só congelando, sem morrer a perna, matar o tumor. Então, eu acho que talvez seja a perfusão de membros que ela está falando. Eu estou lendo aqui os comentários para ver se tem alguma outra pergunta. O pessoal falou bastante da dificuldade da atividade física, diminuir a redução alimentar. É difícil mesmo, gente. Eu tô aqui na luta. A Paty e a Nádia são exemplo, tá, meninas? Vocês olhem para elas e sigam o objetivo. Nós se abraçamos e seguimos. Mas sabe que eu acho que
para quem ainda tem dificuldade, eu acho que vocês não acharam o que vocês gostam de fazer. É. E quando a gente acha o que a gente gosta de fazer, fica bem mais fácil. Tipo, eu tô É que eu apaixonada gosto de pelo tudo, tênis agora. eu gosto de tudo um pouco. Daí, como eu vou mudando, eu não consigo ficar contínua em nenhum, entendeu? Ó, a Jéssica perguntou sobre a químio para o câncer de mama que voltou nos ossos, se é para a vida toda. Talvez a Paula consiga responder melhor essa pergunta, mas eu vou tentar resumir mais ou menos assim, a mais geral. Não vai ter cura, né? A metástase óssea disseminada do câncer de mama. Mas existem algumas medicações mais órgão-alvo, órgão não, mais alvo, assim, que eles chamam tipo de imunoterapia, essas coisas, que às vezes dá para ficar usando mais tempo, que tem menos efeito colateral. Mas se for químio mesmo, com bastante efeito colateral, geralmente o que eles fazem, às vezes, se o paciente tem sintoma, tem dor, usa por um tempo, e aí quando estabiliza, ou para, ou diminui, às vezes, por exemplo, às vezes começa com terapia dupla, 2 medicações, uma mais tóxica de começo para reduzir a dor, que funciona melhor. E aí, quando fica assintomático, fica com a manutenção de uma só, que tem menos efeito colateral. Que o problema de ficar com quimioterapia para muito tempo, né, contínua, são os efeitos colaterais, né? Mas a gente sabe que o que acontece se você parar, pode parar um tempo, né, para não ter efeito colateral, mas se parar, provavelmente parar tudo, vai voltar a crescer daqui a um tempo, né? Então, ou tem essa possibilidade de fazer ciclos, intervalos, trata quando incomoda, para de incomodar, para de tratar, para não ter os efeitos colaterais, para poder ir para casa, aproveitar a vida, parar de ir para o hospital, mas sabe que provavelmente mais tarde vai voltar de novo e às vezes faz mais ciclos. Então, isso é muito dependente do oncologista clínico, se o paciente tem clínica ou não, se tem risco de fratura óssea ou não, para saber se vale a pena parar. E do próprio paciente decidir parar um pouco para fazer uma viagem, mas sabendo que depois pode piorar. Então, eu acho que é uma decisão meio multidisciplinar, assim. Paulinha respondeu ali. Ela disse que a orientação é tratamento contínuo. Eu achei que até tem essas conversas, mas daí geralmente é mais o paciente pedindo para pausar um tempo, mas a indicação dela é que ela colocou ali, que o tratamento será contínuo. E o tratamento da metástase óssea, algumas vezes a gente consegue resolver, se elas não forem múltiplas, né? Uma metástase no quadril, a gente pode fixar, a partir do momento que aquela metástase está fixada, aquela lesão, ela está tratada, né? Então, dá para a gente avaliar bem, né? Qual é o local e o comprometimento que essa metástase óssea está causando para essa paciente. Acho que respondemos todas as perguntas, meninas. Era isso? Eu ia falar um pouquinho sobre... Mas até falei da rádio do meu paciente, né? Que ela faz lipossubstituição e também tem fratura patológica por causa da radioterapia. Pela irradiação, que ela enfraquece a área que foi irradiada. Essa é uma consequência, né? Como tudo na vida, é uma faca de 2 gumes, né? Quando a gente indica a radioterapia para controle de dor, ela também é um tratamento um pouco mais prolongado. E daí a gente sabe que esse tratamento prolongado tem essa consequência, né? Ela trata a dor, ela diminui a parte óssea,
mas quando a gente fala em músculo, ela enfraquece o músculo. Ah, por que que enfraquece o músculo? Porque ele perde a fibra. Se o músculo perde a fibra, ele perde a capacidade de contração, de ser aquele músculo forte que sustenta aquela articulação, né? E por que que acontece isso? Pela lipossubstituição. O que que é isso, falando num português claro, né? É a troca da carne por gordura, né? É que nem a gente comprar uma carne no mercado. Ou ela é toda bonitinha, a carne mesmo, sem infiltração de gordura, sem fibra, ou ela é aquela carne com um monte de gordura dentro. Essa carne que tem um monte de gordura dentro, ela é fraca. Por quê? Porque o músculo não tem célula para contrair e dar sustentação para a articulação. Por isso que o paciente tem muita sensação de fraqueza e instabilidade. O que também gera um outro problema. Músculo fraco com articulação que não está estável deixa esse paciente mais sujeito à queda. Então, a gente também tem que orientar esse paciente, algumas vezes, para um uso de uma órtese, uma bengala, um andador, que eles também têm bastante receio de uso, para evitar uma possível queda e uma possível fratura, né? Então, tudo nesse paciente não é simplesmente, é tudo avaliado pró e contra, né? E sempre tentando enxergar lá na frente, né? A gente tem que sempre ter essa visão. Eu tenho que tentar enxergar lá na frente. Eu vou fazer a rádio para aliviar a dor, mas eu posso enfraquecer a musculatura, então eu já posso pedir para esse paciente começar com um alongamento, na fisioterapia, exercício de propriocepção, já começar a conversar com ele que ele vai usar uma bengala por um tempo, tudo para prevenir alguma coisa lá na frente. O pessoal falou sobre a dor osteomuscular da químio, né? A químio faz neuropatia, né? Que eu me lembro assim de mais frequente, que é a dor na verdade de origem nervosa, assim, não nervosa de psicológica, de nervosa do nervo, né? E a neuropatia é bem chata, geralmente formiga as pontas dos dedos, que é o mais comum, as pontas dos pés, os pacientes não conseguem nem andar de chinelo porque não sente, não consegue levantar a ponta do pé porque não está mais sentindo. E tem que tratar daí como neuropatia, né? Que daí é medicação, gabapentina, mitriptilina, sei lá. Pregabalina. É que o que acontece é que os quimioterápicos, eles têm uma substância tóxica que, com o acúmulo no nosso organismo, porque o que acontece? A dose do quimioterápico ela é muito alta, então ele se acumula, a substância tóxica, o organismo e o próprio rim do paciente, ele demora muito para fazer o metabolismo e conseguir eliminar. Enquanto esse fragmento tóxico está acumulado no nosso organismo, ele tem uma preferência por atacar a bainha do nosso nervo, né? A bainha de axônio, que a gente chama do axônio, né? O nosso nervo, ele tem uma bainha para proteger ele, que é uma estrutura que facilita a condução do estímulo nervoso. E é essa estrutura que é lesionada. O que eu gosto de explicar para meus pacientes é que o nervo, ele é a nossa continuação do cérebro. E a gente aprende desde pequeno que uma lesão no cérebro, ela é irreversível, né? E então, os locais mais comuns acabam sendo a periferia do nervo, né? Que é a periferia que a mão e pé, né? Então, além dessa sensação de formigamento, que a gente chama de parestesia, o paciente se queixa demais ele perde, né? Dependendo da droga, a capacidade de diferenciar quente e frio. Né? Então, são bastante cuidados que a gente tem que ter, porque, por exemplo, os pacientes ficam com uma hipersensibilidade ao frio, por exemplo. Então, a gente contraindica que esse paciente abra a geladeira, segure substâncias geladas, até tomar substâncias geladas também é contraindicado, porque ele não consegue perceber quando está muito gelado para a pele, né, para causar uma lesão. Daí pode acontecer as queimaduras térmicas, né? Então, eu acabei acompanhando, a minha tia tem câncer de intestino em tratamento, e uma das medicações que ela usa causava muito essa neuropatia e essa hipersensibilidade ao frio. Até mesmo o paciente perde
esse termostato que o nosso organismo tem para se adaptar à mudança de temperatura, do calor, do frio, e são sintomas bem desagradáveis, né? Dentro da cirurgia da mão, a gente acaba tratando bastante, eu recebo bastante esse paciente pelos sintomas da mão. Então, o que eu oriento para eles é fazer medidas que evitem a sobrecarga do nervo. Uma delas no punho, na mão, como a gente está falando da mão, é evitar muita flexão do punho. Então, a gente começa a usar uma órtesezinha na mão por tempo mais prolongado, não só para dormir. A gente sabe que nos últimos estudos tem se falado muito no uso da vitamina C e o complexo B contínuo, que ele auxilia nessa bainha do nervo e evita essa lesão. Então, eu deixo todos os pacientes tomando essa medicação de forma contínua. A gente agrega, então, de forma contínua a medicação que a Paty falou, a pregabalina ou a gabapentina, dependendo da aceitação do paciente. Então, sempre tem alguns cuidados que a gente pode fazer, mas o motivo é isso, é a lesão da bainha do nervo. Acho que é isso, acho que já responde. Meninas, Eu nem sabia todo detalhe. Tem mais alguma coisa que vocês queiram falar, meninas? Que eu acho que até resumidamente passamos por tudo. Não, eu acho que sim, eu achei que falamos tudo, né, Nádia? Sim, né? Então, tá. Só lembrando, pessoal, antes do pessoal sair, então amanhã eu tenho a live com a Isabel, que ela é enfermeira, mas ela é diretora-chefe do hospital, e ela vai contar um pouco para nós sobre a história dela e como que isso... E aí eu tô falando opinião minha, como que a história pessoal dela acaba ajudando um monte de gente pela dedicação dela com oncologia no hospital. E acho que é isso. Amanhã, 8h27 de novo. Agradeço muito, muito, muito as meninas por estarem participando. Adorei. Achei espetacular a live. Porque é sempre bom conversar com vocês, né? Mas foi muito técnica mais clara. E acho que a gente conseguiu levar bastante informação esclarecedora, o pessoal está falando ali. A gente conseguiu bastante informação, explicar direitinho as coisas mais importantes para o pessoal aí. E se vocês quiserem finalizar, meninas, uma de cada vez. Então, eu agradeço o convite, foi uma honra, né? É sempre uma alegria trabalhar com a Nadi e com a Patrícia, que já era nosso exemplo lá no hospital e virou nossa amiga, né? Dizer que eu acho que realmente foi esclarecedor, a gente cumpriu com o nosso objetivo, eu e a Nádia, eu acho principalmente, que a gente quer mostrar esse outro lado da ortopedia, que muita gente desconhece, né? Acha que a ortopedia é só aquela brutalidade de botar parafuso e ferro em todo mundo, e não é bem assim, que a ortopedia ela pode ser acolhedora, ela pode ser preventiva, né? Ela pode também fazer o diferencial na vida das pessoas de uma maneira um pouco mais leve do que as pessoas estão acostumadas com a ortopedia. Convidar quem está aqui que ainda não me segue, seguir, né, o meu Instagram, que é iviaortopedia.mão. Espero ajudar lá, bem voltado, né, para ortopedia geral e cirurgia da mão, poder ajudar vocês. A gente é super acessível e convidar vocês também para participar das nossas lives. Eu e a Nadi, por conta de plantão, a gente não consegue fazer toda segunda-feira. A cada 15 dias, a gente sempre divulga no meu e no Instagram dela, nas nossas lives de ortopedia por elas. A gente vai ter a doutora Patrícia lá de novo, que a gente vai falar de osteosarcoma, daí bem pontual. E é isso, dizer que foi um prazer, espero ter ajudado, né? Eu falo bastante mesmo, desculpa se eu tumultuei aí, mas a ideia era exemplificar bem, né? Esses sintomas que às vezes o paciente precisa passar por 2, 3 médicos até fazer o diagnóstico dessa dor aí. Então era isso. Obrigado, meninas, de coração, e obrigado para todo mundo que participou e ficou aqui, né? Até essas horas. Pessoal, firme e forte, 10 horas da noite aí, 35 pessoas ainda.
Gente, então tá, boa noite. Vou encerrar pra gente tentar agradecer a Paty pelo convite, tá? Enfim, foi esclarecedora a live, eu concordo com o pessoal. E espero vocês nas próximas. Eu acho que depois a gente posta ali, marcando uma outra no Instagram, que daí fica mais fácil para o pessoal que segue cada uma para seguir, fica melhor. Porque às vezes até a gente terminar aqui, eles já esqueceram como é que é o nosso Instagram. Não, a gente Não é postou verdade? folder de divulgação da live, tem os Isso, Instagrams. mas a gente marca de É novo. verdade. O meu é Então Vencendo tá o bom. Câncer. Para o pessoal da Ortop que está aí, o meu é Boa. Vencendo o Câncer, gente. Então tá, gente, boa noite. Então tá bom. Boa noite, muito Beijo. obrigada. Beijo, tchau. Beijo. Tchau.